Olá, graça e paz, ovelhinhas queridas e amadas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Bispo Miguel e venho agora neste momento trazer uma mensagem, uma palavra de Deus para o teu coração, onde eu tenho a certeza absoluta que esta palavra ela irá te abençoar, ela irá te fortalecer, porque é o que nós precisamos. Precisamos ser fortalecidos, pois constantemente estamos diante de adversidades, diante de obstáculos que vai exigir de cada um de nós a força. É por isso que o Senhor, o Deus de Israel, ele diz para os teus filhos, para os teus servos, para o Josué: ser forte e corajoso, não temais. É isso que Deus nos manda. Por que Deus nos manda ser forte e corajosos? Porque o diabo nunca vai deixar de ser diabo. Não. O diabo não vai se converter. O diabo não vai se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa boazinha, não. Ele é o nosso inimigo, é o nosso adversário, e ele não vai mudar. O objetivo dele é causar dor, é danos, pois ele só vem para roubar, matar e destruir. Então, o que nós precisamos entender, que enquanto neste mundo habitarmos, vamos ter adversidades, vamos ter obstáculos, e nós só teremos três opções na hora das lutas, porque a luta vem para todos nós. Mas o que fazer quando a luta chegar? Qual a atitude que devemos tomar mediante as lutas? E eu vou apresentar aqui para você três opções, e você decide, você escolhe qual dessas opções você irá tomar, irá incluir na sua vida e colocar em prática. Você tem que colocar ela em prática. A primeira opção é: diante do inimigo, diante dos problemas, ou você se rende a ele, você aceita a derrota, o fracasso, e se torna escravo do inimigo, porque é isso que ele quer. O problema é que, se você escolher essa opção, você está fazendo exatamente o que o inimigo quer que você faça. E uma das razões que não devemos escolher essa opção é o fato de você saber que, se você se tornar escravo do seu inimigo, ele vai maltratar você cada vez mais. Ele vai subjugar você, ele vai humilhar você. Porque o maior troféu de Satanás é ter você como escravo dele. Essa é a primeira opção. Ou a segunda é você fugir dos seus problemas, fugir dos seus inimigos. Só que o problema é que, se você fugir, você nunca vai ter paz, porque o inimigo não vai te deixar em paz. Ele sempre vai atormentar você, ele sempre vai perseguir você, ele sempre vai tirar o sossego. Quando você achar que você conseguiu se esconder dele, daqui a pouco ele aparece
para atormentar você novamente. Ou você tem a terceira opção, que é você decidir lutar. É decidir se levantar e dizer: eu não vou fugir, eu não vou ser escravo desse inimigo, mas eu vou enfrentá-lo. Eu vou vencer esse inimigo, eu vou vencer esse problema, eu vou vencer esse gigante, essa adversidade. Essa é a terceira opção. Porém, quando você toma essa decisão de colocar em prática essa opção na sua vida, você precisa entender que o inimigo geralmente ele é mais forte do que você. Ele é mais forte do que eu. E aí você me pergunta então, como vencer um inimigo que é mais forte do que nós? É aí que você precisa entender que você vai precisar se aliar a alguém que é mais forte do que esse inimigo. Você vai precisar de um mentor, de um professor, de um mestre. Você vai precisar de alguém que tem as armas que você não tem, que tem o conhecimento que você não tem, que tem a força que você não tem. Você vai precisar se aliar a alguém que é maior do que o seu adversário, que é mais forte do que o seu inimigo. E esse alguém, certamente você já ouviu falar o nome dele. Ele é aquele que diz assim, ó: sem mim nada podeis fazer. Ele está dizendo que sem ele não há vitória, que sem ele não há libertação. Sem ele, você vai viver uma falsa sensação de bem-estar. Sem ele, você sempre será escravo do inimigo. Você sempre irá viver fugindo do inimigo, porque só através dele você poderá obter a vitória sobre este inimigo, sobre as lutas, sobre as doenças, sobre as crises que há nesse mundo e que tentam destruir a nossa vida. Por isso ele diz: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, você precisa de Jesus para vencer o seu inimigo. Por quê? Porque Jesus já passou por aquilo que você está passando. O profeta Isaías diz que ele sabe o que é padecer. A dor que você está sentindo, ele já sentiu. A luta que você está enfrentando, ele já enfrentou. As tentações que você está passando, ele já passou. Ele já foi tentado. O inimigo que se levantou contra você, que veio para tentar destruir você, também se levantou contra ele para tentar destruir ele. Então, ele já passou pelo que você está passando, só que ele decidiu lutar. E não só decidiu lutar, ele derrotou o inimigo. Ele destruiu o inimigo. Ele colocou o inimigo debaixo dos pés dele. Então ele tem autoridade, ele tem a competência para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos orientarmos como devemos proceder diante das lutas. Então, resumindo, se você escolheu a opção de enfrentar o inimigo e vencer o inimigo, você precisa ser humilde para reconhecer que você precisa de Jesus. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer: tudo eu posso naquele que me fortalece. Ou seja, você não vai vencer com as suas próprias forças, porque você não tem. O inimigo é mais forte do que você. A doença é mais forte.
A crise é mais forte. Os problemas familiares são mais fortes. Mas você precisa entender que através da força de Cristo, você vai vencer tudo isso. Porque não há nada maior, não há adversidade, não há problemas, não há inimigo que seja maior do que a força de Jesus Cristo. Por isso o homem de Deus diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. Através da força dele, do poder dele, nós podemos decidir lutar. E não apenas lutar, mas decidir que eu e você seremos mais do que vencedores, por meio da força de Jesus Cristo. Então, você entendeu isso? Que somente através de Cristo e da força dele, você pode destruir os seus inimigos, destruir e vencer os seus problemas. Sabendo disso, então agora você precisa colocar em prática o que Deus está falando com você. Decida lutar, decida se aliar a Jesus, decida se apegar a Ele, entregue a sua vida nas mãos dele, se renda a Ele, porque só por meio dele e só através da força dele, do poder dele, que você vai prevalecer diante de tudo isso. E outra coisa que você precisa entender é que a sua dor hoje é o remédio para muita gente amanhã. É isso mesmo. A dor que você está sentindo hoje vai produzir a cura, o remédio, não só para você, mas para muitas outras pessoas que estão vivendo, que estão atravessando, que estão passando exatamente pelo mesmo deserto, pelo mesmo problema que você está enfrentando. Não acha que a luta é exclusividade sua. Não acha que a dor, ela é unicamente sua, não. A mesma dor que você passa, existe milhares, centenas, milhões de outras pessoas passando a mesma situação que você está passando, sentindo a mesma dor que você está sentindo. É aí que você precisa entender o propósito de Deus com você. Esse vídeo não está chegando até você por acaso, não. É Deus dizendo para mim e para você: a sua dor hoje vai gerar o remédio, não só para você, mas para muitas outras pessoas que serão curadas através de você, que serão libertas através da sua experiência, do seu testemunho, das habilidades que você vai adquirir, da força que você vai adquirir ao longo do processo que você está passando por meio desta situação que você está vivendo. Então, é na hora das lutas, é na hora das dores que Deus desbloqueia os dons que Ele colocou em nós. É na hora da luta que Deus revela o poder, o potencial, a força dele que há em você. Porque aquele que te criou, ele colocou em você o potencial dele, a força dele. Quando Jesus subiu, ele distribuiu dons para a igreja e para o povo dele. Em você há dons, em você há talentos, que muitas vezes você não conhece e nem sabe que os possui. E é por isso que Deus permite lutas na nossa vida, porque é na hora das nossas lutas, é na hora dos confrontos, que Deus vai desbloquear esses dons e revelar para você os talentos e as habilidades que Ele colocou para que você obtenha vitória
E não só obtenha a vitória para você, mas para que a partir de agora você comece a usar esse potencial, esses talentos, esses dons que Deus mostrou agora para você que você tem na hora da luta para ajudar outras pessoas. Eu volto a repetir para que você não mais se esqueça e ache que a sua luta é uma obra do acaso. Não, tudo está dentro do plano de Deus. Não te esqueça disso. A mesma dor que você está sentindo, há muitas outras pessoas sentindo. A mesma luta, o mesmo problema que você está passando, existem milhões ou bilhões de pessoas passando pela mesma situação. E se você não fizer nada, se você aceitar a derrota, se você aceitar o fracasso, estas pessoas nunca vão conhecer o remédio, a cura que Deus tinha para elas através de você. Deus vai levantar outra pessoa. Deus vai usar outras pessoas ao invés de usar você, porque é você que Ele quer usar. É com você que Ele está falando. Por isso, eu quero que você entenda isso. Olha para essa situação e diz: eu vou me levantar, não apenas para obter a minha vitória, mas através dessa situação que eu estou passando, Deus vai me preparar, Deus vai me capacitar, Deus vai desbloquear os dons, o potencial, a força dele na minha vida, porque através dessas experiências eu irei ser o remédio nas mãos de Deus, eu irei ser um instrumento nas mãos de Deus para socorrer, para ajudar muitas outras pessoas que hoje estão passando o mesmo que eu estou passando. Irmãos, você só descobre a força que você tem mediante as lutas que você passa. A exemplo diz, presta bem atenção, José, uma certa vez ele teve um sonho, e ele simplesmente relatou para os seus irmãos e para o seu pai o sonho que ele teve. E de repente José é vendido como escravo pelos seus irmãos, para os seus primos, e é jogado dentro de uma masmorra, dentro de uma prisão, sentenciado a prisão perpétua, condenado por estupro, por assediar e tentar estrupar a esposa do Potifar. Seria prisão perpétua. Mas no momento da morte, naquele cenário irreversível aos olhos humanos, Deus manda 2 homens para a mesma prisão que José estava. E os 2 têm 2 sonhos. E quando os 2 têm 2 sonhos, eles vêm até José. E naquele momento Deus destrava, Deus revela para José o dom que ele tem de interpretar sonhos. E José interpreta os sonhos. Naquele momento José conhece os dons que há nele, o talento que há nele, o poder que há nele. E é esse dom que José descobriu que ele tem, que vai ser usado por Deus para promover José para o governo do Egito, trazendo socorro na hora da crise, que a crise viria mais tarde. Mas por causa do dom que José descobriu que ele tinha nos piores momentos da vida dele, quando ele estava dentro da prisão, sentenciado à morte, foi nesse momento que o dom dele foi descoberto. Então José é promovido ao governo do Egito. Veio uma grande crise, que todos os egípcios iriam morrer, José iria morrer, a família de José iria morrer. Mas por causa do dom que ele descobriu que ele tinha, ele revela o sonho do faraó. O faraó nomeia ele
como governador do Egito, coloca a administração nas mãos dele, e José começa a administrar. Na hora da crise, José, ele consegue administrar de tal maneira, com tanta perfeição, que ele não trouxe o sustento só para ele. Ele não trouxe o sustento só para a família dele, para o pai e para os irmãos, mas através de José, o mundo antigo naquela época, porque a nação mais poderosa no mundo antigo era o Egito, e veio uma crise que atingiu o mundo inteiro. Não havia comida em lugar nenhum, todo mundo iria perecer, e só havia comida aonde? No Egito. Por que só tinha comida lá? Por causa do dom que Deus deu para José, para salvar a vida dele, para salvar a família dele, mas também para salvar o mundo inteiro daquela época, através do que Deus deu para José. Do contrário, todo aquele povo morreria de fome. Você entendeu agora que a luta que José passou fez com que o dom que havia nele fosse revelado. A luta que José passou serviu para ele descobrir o dom que ele tinha, e através desse dom Deus vai promovê-lo, vai trazer proteção para ele, para a família dele, e Deus vai usar para salvar o mundo daquela época. E assim foram com todos os servos do Senhor. Você não está passando por essa luta por acaso, não. Por que Deus está permitindo você enfrentar esse deserto, essa maldita enfermidade, esse problema espiritual, esse pecado que você não tem conseguido vencer, essa tentação que tem atormentado você? Porque essa luta não é só sua. Existem milhões de pessoas passando a mesma situação, mas Deus quer que você entenda, é que nesse momento de luta, Ele vai revelar a você o poder que você tem, os dons que você tem, as habilidades que você tem, para que você se levante e lute contra esse inimigo, vença esse inimigo, derrote esse inimigo, e a partir de agora, você se tornará habilitado por Deus, capacitado por Deus, para ajudar outras pessoas também a obter vitória. A cura que você teve, você vai levar ela para outras pessoas. A libertação que você teve, você vai levar ela para outras pessoas. A vitória que você teve, você vai levar ela para outras pessoas. Por quê? Porque através da luta que você passou, Deus vai desbloquear. Deus está desbloqueando dons agora na sua vida. Deus está desbloqueando a visão dele na sua vida. Deus está revelando para você o potencial que ele colocou em você. Deus está desbloqueando os talentos, desenterrando os talentos que ele te deu e você havia enterrado. Por isso, você precisa entender que você não pode aceitar essa situação. Porque se você não fizer nada, não é só você que vai perecer. Não é só a sua família que vai perecer. Se você não fizer nada, muitas outras pessoas deixarão de alcançar a vitória. Muitas outras pessoas vão perecer, porque você aceitou a derrota, você aceitou o fracasso. Se levante. Você já ouviu falar de um homem chamado Daniel? Daniel é levado cativo para a Babilônia. Presta atenção. Escute o que Deus está falando. E os seus 3 amigos. E quando Daniel está na Babilônia, ele é separado junto com seus amigos para fazer parte de um grupo de conselheiros do rei, homens sábios da corte. Mas de repente o rei, o Nabucodonosor, ele tem um sonho.
E ele é perturbado por esse sonho. E ele então chama os feiticeiros, os magos, os caldeus, para interpretar o sonho que ele teve. Só que não houve ninguém capaz de interpretar esse sonho. Não houve ninguém. Então o rei, furioso, dá uma ordem que todos os sábios da Babilônia, os caldeus, os feiticeiros, os magos, deveriam ser mortos. Porque ninguém foi capaz de interpretar o sonho que ele teve. Só que Daniel e os seus amigos, os servos do Deus vivo, fazia parte desse grupo que o rei mandou matar. Você sabe qual foi o erro do inimigo? Você sabe aonde o inimigo errou? Você sabe por que o inimigo deu um tiro pela culatra? Ou seja, ele sentenciou o fracasso dele quando ele decidiu trazer a luta para você. Se ele tivesse tocado apenas na vida daqueles que não pertencem a Deus, ele sairia vitorioso inimigo. Porque não haveria quem poderia defender aquelas pessoas, uma vez que elas não pertencem a Deus. Porque Deus é Deus do seu povo. Deus defende o seu povo. Deus se levanta em favor daqueles que pertencem a Ele. Daqueles que se voltaram para Ele. E na hora que o inimigo decidiu que Daniel também seria morto, aí foi o momento que ele fracassou. Porque quando vem a luta para o servo do Senhor, para a serva, imediatamente eles têm um hábito de trazer o Todo-Poderoso para a batalha deles. E é tudo que o inimigo não quer. O que o inimigo não quer é que você traga o poderoso de Jacó. O Deus dos exércitos, o Criador dos céus e da terra. Porque se Deus entrar na peleja, na batalha, a derrota do inimigo é certa. Porque Deus não vai perder a batalha. Então presta bem atenção. Daniel estava fazendo parte do grupo dos caldeus. E quando Daniel soube que o decreto iria matar todos, incluindo ele e os seus amigos, Daniel falou: não, mas eu posso até morrer, mas eu não vou morrer sem lutar. Eu vou lutar. Eu posso até morrer, se o meu Deus quiser, porque eu vou trazer ele para essa batalha. Eu vou trazer ele para esta peleja, porque eu sou servo dele. E olha o que Daniel vai fazer aqui, presta bem atenção. Escuta. Quando Daniel soube do decreto, então Daniel foi para casa e fez saber o caso aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Ou seja, Daniel chega em casa e fala: meus amigos, vem aqui. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas o rei acaba de fazer um decreto, porque ele está furioso, que todos os magos, que todos os sábios têm que morrer. E nós fazemos parte desse grupo. Então, meus amigos, agora é o que Daniel vai falar. Vamos agora entrar dentro dos nossos quartos e vamos fazer isso, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Aleluia. Daniel falou: meus irmãos, só tem uma coisa a fazer.
é pedir misericórdia. Vamos pedir misericórdia ao nosso Deus. Porque se tem alguém que pode nos salvar, é Ele. Não tem mais ninguém. Só Deus pode nos salvar agora. Só Deus pode nos livrar da morte. Só Deus pode nos livrar dessa maldita enfermidade, desta crise, desse problema. A única solução, meus irmãos, que eu e você temos para vencer os nossos inimigos é o nosso Deus. Ele é a nossa solução. Por isso, precisamos pedirmos misericórdia ao nosso Deus. E quando Daniel e os seus amigos pedem misericórdia, olha o que vai acontecer aqui agora. Então foi revelado a Daniel o mistério numa visão de noite. E Daniel bendisse o Deus dos céus. Aleluia. Daniel não sabia que ele tinha esse dom de interpretações. Mas qual foi o momento que Deus vai revelar para ele que ele tinha um dom? Qual foi o momento que Deus vai falar: Daniel, não, você não precisa ser morto. Quando eu te escolhi, eu já te dei os dons que você precisa para resolver isso, Daniel. Você tem a solução, Daniel. A solução está em você. Porque Deus colocou o reino dele dentro de você. Jesus não disse isso? Que o reino de Deus está dentro de cada um de vós, de nós. Então a solução está em cada um de nós. Mas muitas vezes não sabemos disso. E foi diante da morte que Deus revela para Daniel o dom que ele tem. E Daniel então recebe a revelação para interpretar o sonho do rei. Daniel chega diante do rei e diz: ó rei, não precisa matar mais ninguém. Rei, ninguém vai morrer aqui agora, não. O inimigo não vai matar ninguém. Porque o meu Deus me deu o dom, me revelou o sonho. E esse sonho vai salvar não só a minha vida. Esse sonho vai salvar não só os meus amigos, a interpretação que eu tenho, como o dom que Deus me deu, como a revelação que Deus me deu, vai salvar todos os caldeus, os magos e feiticeiros da Babilônia. Ou seja, tantos crentes serão beneficiados com os nossos dons, e até aqueles que ainda não são crentes, e até aqueles que ainda não conhecem a Deus, vão ser beneficiados por meio da vitória que Deus nos dará. Então, meus irmãos, presta bem atenção. Foi mediante um decreto de morte para a vida de Daniel que Deus aparece e mostra para Daniel que a solução estava com ele, que ele tinha os dons para interpretar aquele sonho. E Daniel então vai e interpreta, e no lugar da derrota de Daniel, o inimigo achou que seria o fim de Daniel, mas Deus naquele dia promove Daniel. O que veio para ser a sua derrota será a promoção da sua vida. O inimigo traçou esse plano para te destruir, mas Deus vai usar essa situação como trampolim para te colocar no governo, para te promover, para te tornar um instrumento nas mãos dele, porque através de você muitas outras vidas serão salvas, muitas outras almas serão salvas, muitas outras pessoas obterão a vitória sobre os seus inimigos, e o nome do Todo-Poderoso Deus será glorificado. Aleluia. Eu vou parar por aqui, para que não se estenda muito esse vídeo, mas eu quero que você grave essa palavra no seu coração. Toma posse desta palavra, porque Deus está dizendo: esta luta não veio para te matar, para destruir você, só se você não fizer nada. Mas se você pedir a misericórdia do Senhor, Ele vai revelar os dons que você tem. Ele vai desenterrar os talentos que você tem. Ele vai abrir a sua visão.
Ele vai revelar o poder que está em você, a força que está em você, e você vai derrotar esse inimigo. Você vai vencer esse problema, essa luta. E a partir de agora, não só você terá vitória, não só você será beneficiado, mas através de você, muitas outras pessoas serão abençoadas e alcançarão as vitórias para as suas vidas. Toma posse dessa palavra. Senhor Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, que o plano que o diabo traçou para nos destruir, para nos derrotar, que seja usado pelo Senhor, para desbloquear os nossos dons, para abrir a nossa visão espiritual, a nossa audição espiritual, para desenterrar os nossos talentos, e aquilo que seria para a nossa morte, a nossa derrota, seja usado pelo Senhor, para nos tornar um instrumento de poder nas tuas mãos, para a salvação e libertação de muitas vidas na face dessa terra, e que sejamos promovidos, e que sejamos colocados em uma posição aonde, Senhor, o teu nome será glorificado e muitas almas serão salvas para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Toma posse dessa palavra. Creia que Deus te escolheu para algo grandioso. Toma posse disso. Compartilhe essa mensagem com mais de pessoas que você puder. Faça aí agora os seus comentários e que Deus abençoe a vida de todos vocês. Um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima oportunidade, se assim Ele quiser e permitir. Tchau.